Boa tarde, meu povo, na paz do Senhor, graça e paz para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens a respeito do verdadeiro significado da palavra oração. E eu quero de antemão agradecer a todos os irmãos, amigos que ontem entraram em contato comigo, me agradecendo, né, e dizendo que já foi edificante para sua vida. Eu tô bem aqui amadora, meus irmãos, meus amigos, mas vamos lá, o importante é que o objetivo seja alcançado. Eu quero aqui mandar um beijo para minha irmãzinha do coração, a minha irmã de sangue, a Josiane, que quando nós nos falamos, ela até me disse mesmo que estava precisando orar. Então, bora orar, gente, vamos orar. Orar é a chave da vitória, não é jargão, é verdade. É no joelho que nós alcançamos grandes vitórias da parte do Senhor. Não só para a nossa vida exterior, mas principalmente para interior. Porque o exterior só reflete aquilo que está já no nosso interior. Lembra que Jesus nos alertou? Que a boca fala do que o coração está cheio. Mas isso é um tema para uma próxima série. E se você quiser aí dar sugestões de temas, coloca lá nos comentários lá do YouTube. A princípio não era para ser no YouTube, mas foi o caminho que aí, né, foi nos direcionado. E vamos lá, né? Era mesmo só ali para os amigos do Face, mas pronto. O Senhor, né, nos orientou que fizéssemos mesmo no Facebook e no YouTube, e vamos então para lá. Amém, meus queridos? Então vamos continuar essa série de mensagens a respeito falando da oração. Ontem, só para os irmãos poderem se situar, ontem nós falamos a respeito de o verdadeiro sentido da oração. Primeiro, no original, é nós julgarmos a nós mesmos. Quando nós olhamos para dentro de nós, reconhecemos a nossa fragilidade humana, que realmente precisamos de um Salvador. Esse reconhecimento vai fazer nós nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus. Isso vale, irmãos, para quem, né, verdadeiramente já reconheceu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Você, meu ouvinte, já reconheceu, já olhou para dentro de si e viu a sua fragilidade humana? E que realmente você precisa de um Salvador? Antigamente, havia já um pacto realizado com a humanidade, né? Primeiro, o casal ali, Adão e Eva, tinham livre acesso com o Pai, mas quando os dois desobedeceram e pecaram, entrou, né, o pecado no mundo. E agora eles foram separados da conexão com o Pai. E aí, a partir disso, então, Deus faz um novo pacto com a humanidade, mas era um pacto parcial, ainda não era completo. Ele só foi um pacto completo com a morte de Jesus. Aí, de verdadeiramente agora, nós podemos ter acesso livre de conexão com o Pai através de Jesus Cristo. Mas isso é tema para uma próxima série também. E fica aí para você de também, se quiser, né, colocar aí como sugestão de séries para nós estudarmos a respeito do que verdadeiramente significa a cruz, qual foi verdadeiramente o propósito de Jesus aqui na terra, sobre a graça, sobre leis. Tem muitos assuntos para nós falarmos que são de grande relevância para a nossa vida. Mas vamos lá, vamos dar continuidade então. Reconhecendo então que precisamos de um Salvador. É feito então um pacto e agora vai
fazer com que nós expressamos esse pacto através da nossa fala. E essa fala vai fazer com que vai nos gerar uma atitude, uma ação. E essa ação, ela vai nos capacitar, ela vai nos revestir de autoridade para o louvor. E a oração nada mais é do que um louvor mesmo ao Rei. Em poucas palavras, então, eu quero resumir tudo isso para vocês, dizendo: a oração é o pacto realizado através do que falamos e agimos para receber autoridade para o louvor. Esse é o princípio aí da palavra oração no original. Mais acompanhado da oração, nós vamos ver que existem centenas de versículos que estão inseridos dentro da Bíblia que falam de oração. E é sobre isso que eu quero falar. Eu citei aqui, vou citar aqui com vocês nessa série, vão ser agora falando de 4 pilares principais para nós orarmos e como orarmos. Nós vamos ver em Lucas capítulo 23 e o versículo 34, eu quero já deixar aqui para você uma coisa muito importante. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E partiu as suas vestes e lançaram sorte. Esse versículo está contido na crucificação de Jesus, quando Jesus estava ali na cruz, pendurado no madeiro. Ele faz uma oração ao Pai. O que eu aprendo aqui com esse versículo? Que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo conhecendo toda a região celestial, ele veio de lá e ele não deixava de orar. Ele tinha essa conexão direta com o Pai. E aqui ele faz uma intercessão. Ele diz: porque não sabem o que fazem. Aqueles que mataram Jesus nem imaginavam o que estavam fazendo. Eles estavam cumprindo, sim, um propósito de Deus, mas eles nem imaginavam quem é que eles estavam crucificando na cruz. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos ver aqui nesse episódio agora é que o primeiro pilar para nós conseguirmos, para nós termos base para oração, meus irmãos e queridos amigos, é termos atitude e perseverar. Lá em Lucas também no capítulo 18 e o versículo 18, ele vai falar de um juiz e uma viúva que ela rogava incessantemente por uma causa. E aí, nós vamos ver que ela clamava, Lucas mesmo 18, mas é a partir do versículo 1 ao versículo 8, né? E ela insistia, por quê? Porque ela queria algo da parte, ela queria que o juiz julgasse a sua causa. E o juiz, de tanto ela insistir, o juiz, para ela não perturbar mais, ele julga a causa dela. Então aqui nós vamos ver que ela conseguiu, né, aquilo que ela desejava através da persistência, através da perseverança. E eu quero trazer aqui para você o que representa então a palavra perseverança no original. No original, a palavra perseverança, ela vem de 2 verbos. O primeiro verbo é hipomeno, que quer dizer o quê? É permanecer debaixo ou suportar com paciência. E o outro verbo é proscartério, que significa continuar constante e dedicado a uma tarefa. Então, o que a palavra então perseverar ela traz para nós? Ela traz para nós esse princípio que nós devemos suportar em meio às adversidades, em meio
peso que vem sobre nós e, ao mesmo tempo, também nós permanecermos constantes e dedicados àquilo que nós posicionamos a fazer. 2 versículos que representam bem isso para todos poderem entender, está em Mateus capítulo 4 e o versículo 13, que vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque ele suportou as adversidades. E Jesus, conhecendo, irmãos, que nós teríamos adversidades na nossa vida, ele faz uma oração lá em João. Ele faz chamada oração sacerdotal. E ele diz assim: Pai, eu peço que não os tire do mundo, falando de nós, mas que os livre do mal. Isso traz para nós o quê? Traz para nós que verdadeiramente nós iríamos enfrentar dificuldades, iriam enfrentar coisas que iriam ser mal para nós. Mas o Senhor, Jesus orando e intercedendo por nós, ele diz isso: peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o Senhor sabia que nós precisaríamos dessa oração para nós permanecermos debaixo e suportar com paciência. E o outro sentido, que é o de continuar constante e dedicado a uma tarefa, vamos lá para Atos, capítulo 2, o versículo 42, que diz assim: e eles eram constantes no ensino dos apóstolos e na comunhão. Ali, a igreja primitiva, ela perseverava nos ensinos dos apóstolos. Esse perseverar, então, quer dizer o quê? Quer dizer constância e dedicação à tarefa que eles tinham proposto. Então, perseverar é isso. Perseverar é se manter firme debaixo e suportar as adversidades e nos mantendo constante e dedicado à tarefa a qual nós propomos, que então é a oração. Também eu quero falar com os irmãos, lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, também vai nos dar uma reflexão a respeito sobre a oração. E eu quero dizer aqui para os irmãos, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, é o centro dessa mensagem, o contexto dela é desfavorável, porque havia acontecido uma indiferença entre duas irmãs, e Paulo, que é o escritor dessa carta, estava exortando a andar com alegria, independente das diferenças. Então, quero ler aqui com os irmãos. Em Filipenses, capítulo 4, o versículo 6, vai dizer assim: e não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E aí ele diz: e a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mesmo em meio à adversidade, ele estava nos dando essa orientação de que era para nós não ficarmos inquietos, não ficarmos preocupados com coisa alguma, seja ela qual for, porque o que nós devemos fazer é que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então, a oração é exatamente isso, é expor para o Senhor aquilo que está dentro de nós, que está muitas vezes nos afligindo, nos entristecendo, mas essa oração, ela tem que ser feita diante de Deus com súplicas, quer dizer, com quebrantamento e com ação de graça, agradecendo ao Senhor por tudo, porque tudo que acontece na nossa vida está nos conformando para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre. Louvado seja Deus! E aí nós vamos ver também em Colossenses capítulo 4 e o versículo 2, o mesmo apóstolo Paulo agora
está exortando a oração e a sabedoria. Ele está dizendo o quê? Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Oração não é peso, meus irmãos. Falar com o Pai é prazer. Falar com o Pai é despir aquele momento para você ter uma intimidade com o seu Pai. É tão gostoso, não é? Quando nós temos um amigo íntimo e nós temos alguma aflição, nós temos alguma adversidade, aquilo fica tão pesado para nós mesmos, só para nós, que às vezes nós não queremos dividir o fardo para ficar mais leve. É a mesma coisa. O Senhor está nos ensinando a dividir esse fardo que muitas vezes está dentro de nós e nem conseguimos expressar com os nossos irmãos que estão ao nosso lado, nosso amigo, até muitas vezes o seu cônjuge, você não tem nem palavras para expressar o que está dentro de você, com seu filho, não tem. Nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem muitas vezes com o seu líder. Mas o Senhor está nos ensinando nesta manhã, nessa tarde. Olha, vamos perseverar em oração e vamos velar com ela em ação de graça ao nosso Senhor, porque isso é maravilhoso. Falar com o Pai é algo grandioso para as nossas vidas, que traz para nós alívio em meio às adversidades. E não podemos, meus irmãos, ignorar esse tempo que nós precioso, que nós muitas vezes estamos ali falando com o nosso Senhor, seja no seu trabalho, seja no autocarro, seja na madrugada, seja pela manhã, seja lavando a louça, seja onde for, nós temos conexão direta com o nosso Pai. Amém? Também eu quero deixar aqui para vocês o último versículo que está lá em Romanos capítulo 12 e o versículo 12, que vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Paulo inicia essa carta de Romanos capítulo 12 falando sobre uma vida comprometida e a sua compaixão para com Deus. Do versículo 9 ao versículo 31, ao versículo 21, e eu já faço um alerta aqui para você, leia o capítulo 12 de Romanos. Ela vai dar muitas instruções para a sua vida. E aí nós vamos ver Paulo incluindo uma sessão agora, prática sobre como viver diariamente como cristão. Olha que coisa interessante. E aí ele faz um apelo ao amor genuíno. Por que que ele faz esse apelo? Porque o primeiro fator motivador da vida do cristão é o amor genuíno, porque o comportamento e o caráter semelhante ao de Cristo inclui uma demonstração de amor sem hipocrisia. Isso que é o amor genuíno. É um amor, é uma vida, né? É um comportamento, é um caráter semelhante ao de Cristo, sem hipocrisia. O que quer dizer então? É ser verdadeiro. É eu falar e viver aquilo que eu falo. Jesus, ele era assim, ele deixou esse exemplo para nós. Ele ensinava e ele vivia o que ele ensinava na prática. E assim nós vamos evitar o mal e apegar-se ao bem e vamos conseguir respeitar uns aos outros. Porque um amor genuíno um genuíno relacionamento também com Cristo se fará evidente nos relacionamentos pessoais com o outro. Então não adianta eu dizer que eu amo a Cristo, que eu quero ser parecido com Cristo, mas eu não. Ai, tem uma mosca aqui hoje me perturbando, Jesus. Mas não
não adianta eu dizer que eu amo a Cristo, que eu não vejo, lembra? Mas o meu irmão que eu vejo, eu não consigo amar. Eu vivo de uma maneira que eu coloco ali uma capa e aparentemente está tudo bem, mas por dentro está corroído, por dentro está cheio de amargura. E o amor de Deus não se aperfeiçoa num coração cheio de amargura, porque assim nós vamos pagar o mal com o mal, e o Senhor quer que nós paguemos o mal com o bem, porque a recompensa vem dele. O amor, a fonte de amor é ele. Dentro de nós, seres humanos, não há nada de bom. Tudo que existe de bom, se há algum louvor, se há alguma virtude, como o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses mesmo, aonde nós estávamos, ele fala isso, né? Quanto mais, irmãos, é o Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu vou continuar aqui para você. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E olha, ele se coloca como um espelho ainda. Ele diz assim: o que também aprendeste e recebestes e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, nessa tarde o Senhor quer nos dar essa dica, essa alerta, através desse episódio, falando sobre o verdadeiro sentido da oração, de que verdadeiramente nós venhamos tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, nisso nós venhamos pensar, dessa forma nós venhamos agir, porque assim nós vamos estar refletindo Cristo na nossa vida e o Senhor será conosco. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Então, fica então esse episódio falando sobre a perseverança na oração. A perseverança no pacto que nós realizamos através daquilo que falamos e agimos, nos dá autoridade para se achegar ao Rei com louvor, com as nossas orações, e para isso nós precisamos do primeiro pilar, que é perseverar, é suportar o que é imposto sobre nós e nós nos mantermos constantes e dedicados à tarefa que nós propomos no nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, porque eu fui ensinada para ensinar. E também, meus irmãos, eu fui curada para curar. Isso faz parte do tema de um livro que eu fui coautora e foi lançado mês passado. E eu louvo ao Senhor, foram 7 mulheres que escreveram esse livro, expondo as nossas experiências, expondo o nosso momento, um dos momentos curador que Deus fez na nossa vida. Através da editora Ebenezer foi realizado essa linda obra. E se você quiser adquirir, vou deixar o link aqui também na descrição da editora Ebenezer. Quero agradecer o nosso amigo, irmão, né, o nosso irmão Pablo, a nossa irmã Poliane, que está sempre conosco também, e são aí os realizadores dessa obra. Que Deus abençoe a todos. E vamos para o próximo, para o terceiro episódio. Depois vou dar um spoiler aqui, falando agora sobre o clamor. O clamor é um tipo de oração que nós rasgamos a nossa alma diante do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e fica até a próxima, que assim seja, em nome de Jesus.